A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, buscando a Sua presença. Vamos nos apresentar ao nosso Deus em oração. Poderoso Deus e amado Pai, mais uma vez nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de nos apresentarmos a Ti, de buscarmos a Tua presença, de sentir a presença do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para nos dar instrução, sabedoria, conhecimento, avivamento, força, aumentar a nossa fé, fazer, Senhor Deus Todo-Poderoso, que possamos ser cada vez mais e mais fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis em obedecer aquilo que o Senhor colocou para que cada um de nós venha a cumprir. Tudo isso eu lhe peço e lhe agradeço no nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, onde eu gostaria de meditar aqui com os irmãos, é uma palavra bastante conhecida, todos nós já ouvimos várias vezes, mas é sempre bom a gente ler diretamente aqui na palavra aqui de Deus, porque é importante estarmos sempre renovando a nossa leitura. O Espírito Santo do nosso Deus sempre irá nos mostrar algo, ou irá nos fazer reviver algo. Muitas vezes nós vamos seguindo em frente e vamos deixando. E essa palavra, até eu pergunto, o porquê nós fomos criados por Deus? Qual é o motivo da nossa existência? Por que nós existimos? Então, pela palavra de Deus, eu ia ler só 2 versículos, irmãos, mas por causa lá de 2 minutos, vamos ler alguns versículos a mais para que possamos ter uma compreensão melhor. E disse Deus, produz a terra, Gênesis 1, 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda aves dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde descerás para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia 6º. Bem, irmãos, nós vemos que o nosso Deus criou, antes dele nos criar, o nosso Deus
fez todas essas coisas. Criou o planeta Terra, fez todas essas coisas, aves, peixes, animais, ervas, frutos. E, por último, ele nos criou. O porquê, então, que nosso Deus que nos criou? Por que nós existimos? E aí, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho algumas coisas que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração. Nós vemos que nós, os homens, fomos criados por Deus, que não somos produtos do acaso, como muitos creem. Nós não somos a evolução de nada. Nós fomos criados a partir do Deus Todo-Poderoso. Nós fomos criados do pó da terra e o nosso Deus soprou o fôlego de vida em nossas narinas. E Ele, o nosso Deus, nos deu uma consciência e colocou algo no nosso interior que pode julgar o que é certo e o que é errado. A nossa origem, ela é divina. Nosso destino é a glória. Fomos criados para glorificar o nosso Deus sempre. Após o nosso Deus ter criado tudo, Ele colocou o homem e a mulher para andar na terra, cuidar da terra e principalmente para andar com Ele, para ter uma comunhão com Ele. Então vamos nos perguntar, o que temos feito nós que agrada ao nosso Deus? O nosso Deus se sentiu bem com o seu trabalho e nós podemos nos alegrar com o nosso. Ele espera que reflita em nós o seu caráter, através do seu amor, do seu perdão, da sua paciência, da sua bondade e da sua fidelidade. O nosso alto valor não está baseado em posses ou conquistas, mas sim no fato de sermos criados à imagem do nosso Deus. E o nosso Deus nos deu uma responsabilidade muito grande, que é o de cuidar de tudo o que Ele fez. E tudo o que Ele fez com muito cuidado. Sem o Criador não haveria o homem. O homem não se gerou, e sim Deus o fez. Então, irmãos, para que fomos criados? Qual o motivo da nossa existência? Nosso Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de governar. Ele nos deu uma consciência, que é a nossa bússola moral, e também deu a cada um de nós o direito de escolha. Isso prova a liberdade que o nosso Deus tem nos dado. Qual é a razão da nossa existência, então? Ele nos fez para que vivêssemos segundo a sua vontade, refletindo a sua luz em cada um de nós. E como cumprimos isso? Priorizando o seu reino. E para que pudéssemos priorizar o seu reino, Ele entregou o seu Filho à morte, e esse levou sobre si o castigo pelos nossos pecados. João 5,12 está escrito: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Apenas vamos nos manter fiéis ao nosso Deus. Então, assim, teremos uma nova natureza, ao qual será transformada pelo poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus em nós. Então, irmãos, a nossa força e a nossa motivação, ela vem do céu,
e não da terra. Por isso Colossenses nos diz assim: buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. E mais para frente ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, quando temos o nosso Senhor Jesus Cristo dentro de nós deixamos que Ele nos molde de acordo com aquilo que devemos ser. E o seu querer estará em nossos corações e em nossas mentes. Nossos pés devem estar na terra, mas a nossa mente deve estar nos céus. Estamos no mundo, mas devemos viver de acordo com os princípios celestiais. Aquele que vive em Cristo, ele busca prioritariamente as coisas do alto, as coisas de Deus. Ele nos fez para vivermos para Ele e por Ele, e não para nós mesmos. Irmãos, esse é o verdadeiro motivo da nossa existência. Precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente nos lugares celestiais. Se o nosso foco se mantiver na promessa, receberemos a nossa herança como herdeiro de Deus. E se padecermos por Ele, também por Ele seremos glorificados. Ele nos deixou um mandamento, que está em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O batismo significa que nós nos colocamos submissos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos dispostos a viver de acordo com a sua vontade. É uma aliança que fazemos com o nosso Deus. Então, irmãos, vamos deixar que Ele tire todo o mal dos nossos corações e que Ele passe a nos governar. E não estamos órfãos. Ele cumpriu a promessa feita a nós. Ele nos enviou o seu Santo Espírito para nos ajudar, para nos ensinar, para que possamos anunciar o seu Evangelho. Ele nos nomeou para que dessemos fruto. E esse fruto só será bom se permanecermos enxertados na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma vida cristã? A vida cristã é tudo sobre conhecer a Deus, a seu Filho Jesus Cristo, e produzir frutos do Espírito Santo. Tudo o que fizermos tem que servir para a honra e a glória do nosso Deus. Devemos atrair as pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o bom fruto. Agora podemos nos perguntar: estamos nós produzindo bons frutos? Esse é também o motivo da nossa existência, que é de produzir frutos e que esses permaneçam. O nosso Deus não espera que apenas creiamos, Ele espera que sejamos mudados e que não permanecemos a mesma árvore de antes. Devemos dar novos frutos, diferente daqueles frutos que dávamos antes. Ele não espera que apenas passemos pela vida. Ele nos deu dons e nos predestinou a uma coisa. Ele diz: vá e dê frutos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Jesus nos disse em João 15, 1 e 2: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim
que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E hoje, infelizmente, vemos muitos crentes que estão apenas seguindo o fluxo. Vão às igrejas aos domingos, sentam nos bancos, cantam hinos, ouvem sermões, e aí então voltam para casa e esquecem tudo até o próximo domingo. Mas aqueles que são apaixonados verdadeiramente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, querem crescer com Ele, querem estar perto do seu Filho cada vez mais, querem ser um ramo frutífero que dá flores e frutos e na sua totalidade. Dar frutos. O que são esses frutos? Fruto é uma mudança de vida, é uma vida transformada, centrada em Jesus Cristo. Fruto é ter uma vida segundo a vontade do nosso Deus, em vez de satisfazermos a nós mesmos. Ele nos deu dons. Somos como uma árvore plantada que é destinada a dar frutos. Nós não somos a videira. A videira é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os ramos. E os ramos são apenas o meio da videira produzir os frutos. O foco, irmãos, não é tanto nas obras, mas no nosso Senhor Jesus Cristo. É através da nossa união com Ele é que virão os frutos. O nosso Deus é como um bom e cuidadoso agricultor. O Pai se encarrega da poda. Ele intervém retirando os obstáculos e nos limpa para que cada um de nós possa produzir mais frutos. Então, cabe a nós, o nosso trabalho é sempre estar ligado na videira. Porque o nosso Deus nos corrige. Ele nos corrige, podando, limpando os ramos, removendo partes mortas, partes que não têm utilidade. E aí então, no princípio parece doloroso, mas é necessário passarmos por esse processo. Então aí será produzido em nós um fruto maravilhoso e pacífico. E o nosso Deus faz isso porque Ele é um Deus misericordioso, bondoso e é um Pai que ama os seus filhos. E Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo sendo o beneplácito de sua vontade. Isso está em Efésios 5, 1 e 2. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Adiante diz, com o fim de sermos louvor da sua glória. E aí está a nossa resposta. Por que eu existo? Por que eu nasci? O nosso Deus não precisa de ninguém. Nós é que precisamos dele. E se nós deixarmos de gloriar o seu santo nome, as pedras clamarão. E a criação por si só glorificará ao Senhor. Ele nos adotou como seus filhos. Fazemos parte do plano imutável do nosso Deus. Fomos conduzidos à sua família e justamente com o nosso Senhor Jesus Cristo nos tornamos seus herdeiros. Nós podemos ver como esse relacionamento com o nosso Deus é muito forte. Fazemos nós parte desse amoroso relacionamento com o nosso Deus? Eu creio que sim, irmãos. Então vamos expressar o nosso agradecimento ao nosso Deus pelo seu maravilhoso amor por nós, por Ele nos ter nos criado. E vamos dar ao nosso Deus bons frutos. Amém, irmãos? Essa mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos.
à luz da palavra de Deus. Ele nos deixa claro que Ele nos fez e qual motivo, pelo qual motivo que Ele nos criou. Então, irmãos, cada um busque agora a presença de Deus em oração. Vá ali no seu cantinho, converse com Deus. Agradeça a Deus pela sua palavra. Agradeça a Deus o porquê Ele nos criou, a responsabilidade que Ele colocou na mão de cada um de nós, que nós possamos estar dando bons frutos, que nós possamos estar agradando ao nosso Deus. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.
meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.